Oi, galera, tudo bem? Então, a pedido de vocês, eu tô voltando aqui para ajudar vocês a montar o cronograma de estudos de vocês durante o ano. Porque eu não sei se vocês lembram lá no último vídeo, eu passei para vocês um planner que a gente montou, onde vocês podem se organizar e tudo mais, e marcar seus objetivos, onde vocês vão se organizar para estudar, tá? Só que aí muitas pessoas me pediram ajuda quanto ao como montar esse cronograma de estudos. Quanto tempo dedicar para cada matéria, o que fazer, quando fazer. E aí eu resolvi trazer esse vídeo aqui para dar uma ajudinha para vocês, tá legal? Então vamos lá. Bom, tá aqui o plannerzinho que eu compartilhei com vocês no último vídeo. Aliás, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui embaixo, tá? Pra quem quiser. E também o link pra vocês fazerem download do planner que a gente fez especialmente pra vocês. E se vocês virem, eu coloquei aqui um horário meio genérico, tá legal? Então, vamos lá, vamos pensar como que você vai fazer para montar o seu cronograma de estudos. Já vou adiantando que esse cronograma tem que ser pessoal, né? O cronograma, o horário em que você vai estudar é seu, depende de muitos fatores. Então, eu vou te ensinar como montar o seu. Eu não vou montar um para você, legal? Então, vamos lá. Durante a semana, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com seus compromissos fixos. Então, digamos que você decidiu fazer um cursinho esse ano. Então, você vai ter que ir lá e anotar exatamente quais são os dias que você tem aula e quais são os horários. Nesse caso aqui, eu tô fazendo como se fosse um horário para mim, como se eu tivesse, 17 anos e fosse fazer vestibular esse ano. E aí eu chutei um horário fixo, mas o seu cursinho pode ter um horário variável também, tá? É só você colocar na sua organização da sua semana. Além disso, é importante colocar outras atividades também. Então, por exemplo, academia. Acho interessante fazer algum exercício físico algumas vezes por semana. Então, por exemplo, no meu caso, eu coloquei que segunda, quarta e sexta eu vou para academia de 7 às 8 da manhã. Tá legal? E no sábado, coloquei um futebol de manhã, né? Porque é bom, relaxa, mais exercíciozinho, bom pro corpo também. Não tenha medo de colocar coisas fixas na sua grade, coisas que fujam do estudo, porque a vida também não é só estudar, sabe? A gente precisa ter momentos para pensar em outra coisa. E o esporte, principalmente, eu acho que é muito bom para isso, porque ele faz você focar em outras coisas, faz você focar no exercício que você está fazendo, e isso alivia um pouquinho, tá? Então, não fiquem preocupados de estar perdendo tempo de estudo. Isso é um tempo que é ganho para trabalhar a sua mente, tá legal? Então vamos lá. Coloquei aqui também o horário de almoço. Só domingo coloquei o almoço um pouquinho mais tarde, né? Que a gente sabe que sai um pouquinho mais tarde. E outra coisa importante vocês têm que pensar nos deslocamentos. Então, por exemplo, se você vai para academia, e, por exemplo, no meu caso eu botei que eu vou para academia de 7 às 8. Eu não vou começar a estudar às 8 horas, porque às 8 horas eu vou sair da academia. E aí eu vou pra casa, eu vou tomar banho, vou beber uma água, vou dar um oi pro cachorro. E aí, digamos que às 9 da manhã eu vou sentar para estudar. Então, tudo isso tem que ser considerado. A mesma coisa do cursinho. Se você vai ter que ir para um cursinho, você tem que pensar no deslocamento, você tem que pensar que você vai ter que parar de estudar, tomar um banho, se arrumar, pegar a mochila, arrumar as coisas, ir pra lá, chegar com alguma antecedência, né? Pra não chegar atrasado. Então, pensem também nesses deslocamentos quando vocês forem montar o cronograma. E aí, o que eu fiz? Preenchi quase todo o resto do tempo com estudo. Preenchi tudo? Não. Por exemplo, domingo de manhã. O que você vai fazer domingo de manhã? Vai dormir até tarde? Vai. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu preciso uma vez na semana dormir até tarde. Então, coloquei isso no domingo, super de boa, não dá pra fazer isso todos os dias. Mas domingo dá pra, sei lá, se eu acordo normalmente às 6h30, 7 horas, no domingo eu posso acordar às 9, às 10, de repente meio-dia, tá? É só se planejar direitinho. Domingo à tarde, coloquei um horáriozinho ali também de relaxar, de assistir uma televisãozinha. No sábado à noite, uma baladinha, beleza? Dá pra encaixar tudo direitinho.
É só a gente se planejar e durante a semana, nos horários que realmente são de estudos, estudar. E aí, no fim de semana, quando você tem o seu tempo livre, aí sim você relaxa. Beleza? E aí, contabilizando aqui, eu cheguei a mais ou menos 40 horas de estudos durante a semana. E são essas 40 horas que eu vou usar para me programar para estudar. Tá legal? Agora, como dividir essas 40 horas? Você tem que pensar nas atividades que você tem que fazer dentro desse seu tempo de estudo livre. Então, uma coisa que eu coloquei aqui, que eu acho importante vocês fazerem, é fazer as provas antigas. Então, se você vai tentar o Enem, você faz as provas antigas do Enem. Se você também vai tentar o ERJ, o VEST, enfim, qualquer vestibular que você for fazer, você se programa para conseguir ir fazendo as provas antigas durante o ano. O que eu recomendo? Faça mais ou menos um dia de prova por semana. Então, por exemplo, o Enem, ele é feito em 2 fins de semana, né? São 2 dias de prova. Então, em uma semana, você faz a prova do primeiro dia, na semana seguinte, você vai fazer a prova do segundo dia. A UERJ, o exame de qualificação é feito num dia só. Então, você vai fazer, na semana que você vai fazer essa prova, uma prova só, beleza? Sempre façam uma prova por semana e tentem pegar exatamente o mesmo tempo que teria a prova real. Então, por exemplo, a primeira fase da UERJ, você tem 4 horas para fazer a prova. Então, faça a prova em 4 horas. Depois, se você não conseguir terminar a prova, você pega um tempinho durante a semana para fazer as questões que faltaram. Mas eu acho importante você tentar fazer em 4 horas, como se fosse um simulado, mas fazendo as questões antigas e também aprendendo como que aquela faculdade cobra aqueles conteúdos. Legal? Além disso, obviamente, você tem que estudar todas as matérias que vão ser cobradas no vestibular. Então, eu listei aqui todas elas. Como organizá-las durante a semana? Como todo mundo, acredito eu, vai fazer o Enem, eu acho legal a gente dividir de acordo mais ou menos ali como é o Enem. Então, no Enem, a gente tem um dia que tem prova de linguagem, redação e humanas, e tem um dia que tem prova de ciências da natureza e de matemática. Então, é legal você tentar manter essa combinação para estudar. Por quê? Porque isso faz você se acostumar a estudar esses conteúdos juntos. Eu, Vanessa, sempre gostei de alternar um pouquinho. Mas considerando que é assim que cai agora no vestibular, eu acho legal você se preparar. E na hora que você for distribuir ao longo da semana essas matérias, o que eu acho interessante? Descubra as matérias que você gosta de estudar. Não estou dizendo que são suas matérias específicas. Estou falando das matérias que você gosta, tá? Aquelas que te fazem bem. E aquelas que você, digamos, não gosta muito, tá? Na segunda-feira é um dia que ninguém tá muito afim, todo mundo tá meio cansado, naquele, poxa, fim de semana acabou, né? Então, na segunda-feira, você vai botar uma matéria que você gosta, que é pra você já começar a semana o quê? Ligadão. Na terça-feira, aí você estuda um conteúdo que você não gosta tanto. Na quarta, volta a estudar uma matéria que você gosta. Porque quando você faz isso, você estuda um dia uma coisa que você não curte tanto, um dia uma coisa que você curte. Você não deixa de estudar nenhum conteúdo, mas ao mesmo tempo não gera um cansaço tão grande que aconteceria caso você ficasse estudando sempre vários dias seguidos coisas que você não gosta, beleza? Então, tenta fazer essa alternância aí, beleza? Agora, como dividir essas 40 horas? Isso é muito particular, legal? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, principalmente como eu dividi para mim. Mas, digamos, né, Vanessa lá com 17 anos, queria fazer engenharia. E aí, o que acontece? Eu sempre fui boa de matemática, era razoavelmente boa em ciências da natureza, principalmente química. E aí, eu pensava, poxa, não preciso estudar tanto essas matérias, porque são matérias que eu já tenho um bom domínio do conteúdo, né? Então, eu preciso focar bastante em linguagens, em redação, em ciências humanas, que sempre foi o meu fraco. Só que, ao mesmo tempo, essas matérias são matérias que, para mim, tinham um peso muito grande. Então, quando eu fui fazer provas específicas, eu tive que fazer prova de matemática e de química. O Enem, né, se eu fosse fazer o Enem agora, as matérias de ciências da natureza e matemática teriam um peso grande na minha nota para entrar na universidade.
Então, apesar de serem matérias que eu já tenho um bom domínio do conteúdo, são matérias que eu preciso focar porque elas valem muito para mim. Então, para mim, eu fiz uma distribuição mais ou menos homogênea de todo o conteúdo. Mas quando você for fazer, você tem que pensar isso. Poxa, de repente, você precisa muito de ciência da natureza, mas você manda muito mal em física, por exemplo. Você manda muito bem em biologia, mas manda muito mal em física. E aí física puxa a sua nota lá para baixo. Pô, dá uma forcinha lá em física. Aumenta aquela carga horária, beleza? Porque você tem dificuldade e ela também é uma matéria que conta muito para você. Agora, se é uma matéria que você tem muita facilidade e não vale muito para você, tira a carga horária dessa outra matéria para poder colocar em física. Legal? Então vamos lá, como que eu montei para mim? Eu dividi em 5 bloquinhos, que são os bloquinhos, né, do Enem. Coloquei 5 horas para redação por semana, porque redação é importante, eu acho legal dar uma carga horária boa para ela, porque independente do curso que você for fazer, a redação vai ter um peso grande na faculdade. Coloquei 7 horas para estudar língua portuguesa e língua estrangeira. 8 horas para estudar História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Se vocês prestarem atenção, eu coloquei das minhas 40 horas semanais, 20 horas nesses 3 bloquinhos somados. Tá legal? Então, eu coloquei metade para essas matérias que não valem tanto para mim. Quer dizer, vale, redação vale pra caramba, mas não tanto quanto matemática e ciências da natureza. Porque, como eu falei para vocês, eu decidi fazer de uma forma um pouco mais distribuída. Matemática, coloquei 8 horas. A nota de matemática vale muito para mim, a prova de matemática é grande, eu preciso estudar bastante. E coloquei 12 horas para estudar ciências da natureza. Por quê? Porque são 3 matérias e a ciência da natureza tem um peso alto para mim. E aí, como eu tô falando, eu fiz isso para mim, Vanessa, de acordo com os conhecimentos que eu já tenho, com a experiência que eu já tenho, e pensando no curso que eu quero fazer, que no caso, eu tô pensando em engenharia química. Fiz aqui algo assim que eu imaginei meio genérico para você que de repente está querendo fazer medicina. Então, se você vai fazer medicina, você também tem que focar em ciências da natureza. Mas matemática para você não vai ser tão importante quanto é para mim, que quero fazer engenharia. Então, tirei um pouquinho da carga horária de matemática. Coloquei um pouquinho dessa carga horária lá em redação, tá? E em redação. Coloquei só em redação. Porque a redação, a gente sabe, a medicina é um curso que você precisa ir bem em tudo, né? E a redação tem um peso muito grande. Então, fiz essa divisão aqui. Mas, de novo, você vai ter que ver quais são os seus fortes e focar neles, tá legal? Fiz mais um aqui por caso de uma pessoa que queira fazer algum curso da área de humanas, como direito, por exemplo. Se vocês olharem, eu botei uma carga horária bem grande em ciências humanas. Reduzi um pouco de matemática, reduzi de ciências da natureza, mantive linguagens e redação igual de medicina, tá? Agora, se você quer fazer direito, mas você já manda muito bem em ciências humanas, de repente você pode diminuir um pouquinho essa carga horária e botar nas matérias que você tem dificuldade, tá legal? Então é isso, gente. Vocês vão ter que ir montando assim, de acordo com o que vocês já sabem e de acordo com o objetivo de vocês. Então, assim, agora eu voltei aqui pro horário que eu tinha montado, tá? E eu vou dividir isso em 3 matérias. Então, eu tinha colocado 7 horas para linguagens, vou colocar 5 horas para língua portuguesa e 2 para língua estrangeira. Porque particularmente, eu tenho um inglês bem razoável, que é a prova que eu tô tentando fazer. Mas português eu preciso focar mais, e a gente sabe que tem muitas questões da área de português, né? Então, eu coloquei mais horas para língua portuguesa. Em ciências humanas, eu dividi ali as horas, coloquei um pouquinho mais para história e geografia, porque a gente sabe que cai um pouco mais do que filosofia e sociologia, mas não esqueci as 2, tá? Matemática, quase 8 horas, e para física, química e biologia, 4 horas cada. Agora, o importante eu tô fazendo esse cronograma agora, no início do ano, né? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas eu tô gravando esse vídeo em janeiro. Tô imaginando que você tá vendo ele agora. Pode ser que daqui a algumas semanas eu veja que, poxa, não tá funcionando. Eu coloquei ali, por exemplo, 2 horas e meia para história,
mas, sei lá, eu tenho dificuldade com história e 2h30 não tá sendo suficiente. Por outro lado, eu mando muito bem de química. E assim, em 2 horas eu consigo cobrir todo o conteúdo, fazer todos os exercícios que eu precisava. Tem tempo demais. Então eu posso deslocar um tempinho da química e colocar lá na história, porque eu percebi que eu estou precisando. Então, o que é isso? Isso tudo é um ciclo. Que quando a gente faz engenharia, faz matéria de administração, a gente estuda um ciclo de melhoria contínua, em que você vai, primeiro, avaliar os resultados que você está tendo com o seu processo, que no caso o seu processo é o estudo, tá? E aí você vai planejar o que você precisa fazer para melhorar, tá? E vai ajustar esses horários. Então, foi o que eu falei, tira de um lado, coloca no outro, de acordo com o que você viu que você está precisando. E aí você ajusta. Aí você executa. Estuda por mais 2, 3 semanas naquele novo cronograma, e aí você avalia de novo. Então, é importante também não se ater muito a regras, tipo, olha, tem que ser assim, eu me planejei assim no início do ano, vai ser assim até o final. Não. Você tem que, durante o período, ir avaliando se você está conseguindo estudar, se você está conseguindo aprender, se o tempo que você colocou para cada matéria está funcionando para você, e se não tiver, ajusta. E aí, com isso, aos pouquinhos, você vai conseguindo cobrir tudo, beleza? Então é isso, gente. Eu sei que é um pouco complicado montar o cronograma de estudos, ainda mais assim em vídeo, né? Porque eu não tô conseguindo falar pessoalmente com vocês, entender a especificidade de cada um. Mas eu acho que o mais importante é você se conhecer, isso pra vida, tá? Você tem que se conhecer, você tem que se entender e conseguir se planejar de acordo com você. Então, seja sincero quando você for montar. Seja sincero sobre as matérias em que você não manda tão bem, as matérias em que, poxa, você vai benzão. Então, seja sincero, monte o seu próprio cronograma e aos pouquinhos vai ajustando ele e conta pra mim. Me conta se você conseguiu montar, me fala como é que tá indo, se você tá fazendo esse ciclo de ajustes. E é isso, gente. Por favor, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos e segue a gente nas redes sociais, beleza? Tchau, tchau!